Não só tem gente de Alagoas aqui, mas tem empresários, tem prestadores de serviço de outros estados também, entidades de outros estados, pessoas públicas de outros estados, também, tentar entender tudo que a gente vai falar aqui para vocês, tá? Eu queria fazer uma breve palavra a respeito do que, como tudo isso começou. Eu acho que se eu falar um pouco de um período bem curto, vai dar para vocês tentarem contextualizar mais ou menos o que está acontecendo. Quando eu comecei a falar de comércio exterior aqui no estado de Alagoas, fazem 20 anos. E nesses 20 anos foi um processo muito grande de tentar fazer com que as pessoas acreditassem que é possível comercializar com o mundo, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho com uma empresa de varejo para fazer processo de importação. Tivemos êxito. E isso começou em 2001. Um salto grande, porque a trajetória é também um pouco grande. Em 2017 para 2018, eu tive a oportunidade de tentar fazer um trabalho na Federação do Comércio aqui de Alagoas para capacitar empresas e como internacionalizar mercadorias aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de falar na época com o presidente Otto Malta e a gente simplesmente teve que falar para ele que eu não concordava da possibilidade de fazer missões internacionais se as pessoas entenderem como era a tratativa de comércio exterior, como era o fechamento cambial, o que eram documentações, prestadores de serviço, enfim. Então, a gente cria um programa para poder as pessoas entenderem tudo isso como funciona, e teve êxito, viajamos para alguns países e empresas compraram, ou seja, performamos aquilo que a gente tinha dito. Viajar sem se preparar é só a viagem de turismo. Em 2020 o mundo mudou, todo mundo sabe, continuamos com essas mudanças. E se houve uma necessidade muito grande em 2020 por conta desse câmbio, a necessidade não só do Brasil, de Alagoas especificamente, de tentar exportar os seus produtos, seja ele de origem alimentar, bebida, vestuário, enfim, equipamento. E o que aconteceu? Só que as pessoas, mais uma vez, não sabiam como fazer a exportação. E aí, quando teve a oportunidade de a gente montar uma entidade que fale especificamente só sobre o comércio exterior. E onde eu tive a honra e a oportunidade de estar presidindo essa entidade para ensinar essas pessoas como é fácil e que é possível fazer esse processo de exportação. Nós somos um país que exporta commodities, mas a nossa missão, minha principalmente, e com o apoio de bastante pessoas públicas, nacionais e internacionais, fazem parte dessa cidade, de ajudar e de impulsionar e incentivar a empresa brasileira a entrar no comércio exterior. Então, com isso, fizemos com que muitas pessoas dessem apoio a esse movimento. Pessoas públicas do nosso país e do nosso estado. A gente tem um exemplo aqui do presidente da BNT no Brasil, que é membro da nossa Câmara e apoia essa tratativa. Temos a deputada Jo Pereira, que é uma incentivadora nata desse trabalho. Mas eu não faço isso sozinho. A gente tem
as pessoas que fazem parte da Câmara, com toda a diretoria, e que nos ajudam, junto com os colaboradores, a Ana, Maria Eduarda, Luiz Eduardo, Ana Beatriz, o Kleber, o Marcone, o Marco Garcia, enfim, todos fazem parte desse. Mas eu queria ressaltar, antes de começar a apresentação do que é o e-commerce do Brasil, todas as pessoas que apoiam esse movimento, e ultimamente agora a gente vem ganhando cada vez mais força, com o secretário Márcio, vendo apoiando e dando um apoio gigante para um projeto que a gente está fazendo, que a gente começou a tocar agora recentemente lá na Selitur. Eu não poderia deixar de destacar um empenho máximo de uma pessoa que, em todos os momentos, nossa chatativa, na área tributária com o Marco Garcia, na vice-presidência, com o entendimento tributário que ele tem, em todas as esferas de apoio institucional, de apoio moral, de apoio a convocar as empresas para esse debate. E aí, com essa contextualização, a gente queria convidar aqui na frente, só para fazer uma breve parada. Mas, deputada Jó, eu queria que você viesse aqui na frente para lhe falar um detalhe curto e rápido. A deputada vem incentivando muito, não só a Câmara, mas todos os empresários, para mostrar que é possível, principalmente a iniciativa de tentar impulsionar o pequeno e médio produtor. Então, é por isso, Jó, que a gente conseguiu na Câmara tentar lhe apoiar nesse movimento, lhe nomeando como embaixadora de comércio exterior aqui no estado de Alagoas. E é por isso que a gente, nesse momento, eu queria aqui entregar nesse momento, ela consegue ter apoio com a gente e não podia ser diferente. Então, hoje eu queria dizer que a deputada Jó Pereira, hoje, é embaixadora de comércio exterior do estado de Alagoas, através da Câmara. Deixa eu colocar aqui. Bom dia a todos e a todas. Para mim, eu quero, assim, do fundo do coração, agradecer demais esse título de embaixadora do comércio exterior aqui em Alagoas. Para mim foi uma grata surpresa, Luiz André. Meu muito obrigada. Eu vou tirar a máscara para ficar melhor. Por causa do som, porque lá não tem interferência. Mais para frente, aqui. A gente tem atuado e a gente começa a rememorar um pouco, né? A gente trabalha Cláudia, sem esperar um reconhecimento desse porte, assim, para mim é uma honra. Hoje, lembrando como a gente plantou a primeira semente lá atrás, quando o Luiz André, a gente começou a conversar sobre importação, né? O Luiz André era consultor, o Marcos, da FEComércio, e a gente começou a falar um pouco sobre importação, sobre o cenário de importação em Alagoas. A gente, inclusive, fez algumas pautas com a Secretaria da Fazenda e a gente foi caminhando nesse sentido. E o Luiz André um dia disse: deputada, a gente pode ajudar Alagoas, vamos fazer o caminho inverso. Aí eu pensei logo no pequeno produtor, naquele que está lá no campo produzindo e que precisa ter o seu produto beneficiado, precisa agregar valor a esse produto. E quando a gente percebe, a gente começou a envolver algumas empresas, a Cooperativa Pindorama. Uma vez eu estava no Conedes, o Jati entrou, aí eu disse: olha, Luiz André, a Biva já está no meu radar. Quando agora a Ouro Vermelho também entra, a Cooperativa Pindorama e outras empresas alagoanas, o Barulhinho Bom. E a gente vem fazendo um movimento para mostrar ao empresário alagoano, e eu não estou falando do grande empresário, né, da mega indústria, eu estou falando do pequeno, daquele que acredita no potencial de Alagoas, naquele que produz e que agrega valor aos seus produtos aqui em Alagoas. A gente pode sim fazer o caminho inverso, o caminho da exportação, que com certeza vai gerar mais divisas, e a Câmara tem tido, Luiz André, eu quero parabenizá-lo, de conhecimento técnico, da busca
desses mercados, das articulações externas, e sem esse trabalho essencial da Câmara, a gente não teria avançado nesse sentido, de já ter encaminhado um contêiner, de já ter negociação com produtos daqui, naturais daqui, como é a própolis vermelha. Não tem um produto tão alagoano quanto a própolis e a própolis vermelha de maneira muito especial. Tentando ligar os pontos de uma rede, e aí eu queria... essa seria uma mensagem muito importante para todos que estão aqui hoje, de uma rede que está solta. É a rede de apoio ao pequeno, ao médio empresário, de apoio a quem quer empreender, como tantas outras redes. E aqui eu citaria uma série delas. A rede de apoio à mulher vítima de violência, a rede de apoio à criança, várias redes. E nós não temos esses pontos conectados, porque nós não temos o hábito de praticar e de executar políticas públicas intersetoriais e simultâneas. Nós não temos, infelizmente, na gestão pública, o hábito de otimizar os processos. Nós precisamos parar de ser ilhas, né? Ilhas de políticas públicas. A educação não faz nada sozinha, a saúde não faz nada sozinha, a secretaria, que eu quero aqui abraçar o meu amigo secretário Márcios, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e de Turismo aqui de Alagoas, não faz nada sozinha, ela precisa da agricultura, ela precisa da educação, ela precisa fomentar o empreendedorismo. Então, é uma série, e a gente vê agora, né, a gente está prospectando, a secretaria prospectou uma empresa que vem para Alagoas de motores elétricos, né? E o município que eu tenho muito carinho, muita aproximação, que é o município de Teotônio Vilela, está participando da disputa da sede da empresa. E a gente percebe, quando uma empresa vem para Alagoas, o que é que ela quer? Ela quer mão de obra qualificada, e quem dá isso é educação. Ela quer uma estrutura de saúde que atenda os seus colaboradores, inclusive na parte da medicina do trabalho, em qualquer eventual problema de saúde, e quem dá isso é a saúde. Ela quer um Estado seguro, quem dá isso é a segurança pública. E a segurança pública não funciona sem educação, sem uma rede de saúde que funcione. Então, interconectar os pontos dessa rede, para mim tem sido uma grande alegria, para mim tem sido uma das minhas missões. Então, Luiz André, eu quero depositar todo o crédito desse título de embaixadora à Câmara de Negócios Internacionais de Alagoas, dizer que você vem articulando de forma surpreendente. Quero agradecer o secretário de Desenvolvimento e Turismo, que sempre está de portas abertas para nos receber. Recentemente, nós fomos levar o e-commerce para o artesanato alagoano e fomos muito bem recebidos. E a gente precisa levar Alagoas para o mundo, e o artesanato não significa só desenvolvimento econômico, mas também projeção cultural do nosso Estado, que é tão pequeno, mas é tão gigante em todos os sentidos. Então, eu quero agradecer a todos os membros da Câmara, que eu sei que esse título de embaixadora não veio só do Luiz André, veio de muitos que fazem parte da Câmara. Quero agradecer a todos vocês e dizer que podem contar sempre com o meu apoio para a articulação necessária para promover o comércio, o desenvolvimento, a indústria, o comércio, o turismo, o desenvolvimento de Alagoas. Podem contar sempre comigo. Meu muito, muito obrigada. Obrigado. Bem, eu vou, antes de começar um pouco da apresentação aqui, obrigado, João. Eu queria também agradecer, está se tornando um parceiro muito grande da gente, uma secretaria importante, e eu acredito que esse trabalho que ele vem a fazer com o artesanato de Alagoas, e está partindo de exemplo o Estado de Alagoas, eu queria chamar o secretário Márcio, você pode dar uma palavra aqui para a gente, para poder que ele possa explicar um pouco do apoio que ele vai poder dar em relação ao comércio do artesanato de Alagoas. Muito bem, Luiz. Parabenizar a você e a todos os participantes aqui. É muito importante trabalhar com pessoas que, com muita determinação, buscam sempre o crescimento do Estado de Alagoas. Isso gera emprego, renda, e o nosso papel na Secretaria, desde o primeiro momento que a gente assumiu, é ser um facilitador das perspectivas de investimentos no nosso Estado. Nós estamos lá para atuar
na área de meio ambiente, na área de segurança pública, tantas vezes também acionado pelo setor de turismo, quando acontece algum delito, principalmente com turistas que vêm ao nosso estado, mas graças a Deus, nesses últimos anos, o trabalho feito na Secretaria de Segurança é um trabalho, na minha visão, exemplar. Maceió chegou a ser a capital mais violenta do Brasil. Hoje, me parece, a 16ª. Isso realmente foi uma evolução muito grande em referência ao passado. Quero aqui parabenizar também, Luiz, a você e toda a diretoria do CENIA em ter escolhido a deputada Jo Pereira. Eu venho acompanhando de perto a sua atuação na Assembleia Legislativa e também nas articulações fora da Assembleia, no sentido de sempre trazer para o nosso Estado o desenvolvimento através de empresas, indústrias e, acima de tudo, procurar fazer com que o cidadão alagoano possa buscar uma vaga de trabalho. E isso é muito importante. O artesanato é uma atividade econômica em Alagoas, na minha visão, ainda não tão reconhecida como deveria ser reconhecida. Às vezes, os atores que vêm para o nosso estado, ou empresários locais ou de outros lugares, buscam o nosso artesanato e colocam um incremento de venda em termos de valor, faz a sua exportação, seja lá para a Europa, seja lá para os Estados Unidos, e a Secretaria, junto com o CENIA, está buscando levar isso de forma direta do artesão para o consumidor final, usando a tecnologia, as informações, expondo o produto do artesão alagoano, fazendo com que isso gere mais recursos para o artesão, para que ele tenha dignidade ainda maior junto com a sua família e se motivar ainda mais e fazer outras pessoas que têm aptidão para fazer artesanato possam entrar nesse negócio. Então, Luiz, pode contar junto conosco, a gente está aqui para dar as mãos, nosso papel é esse, todo o setor produtivo sabe muito bem disso, e a gente vai se dedicar e tem se dedicado diuturnamente para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e o mais rápido possível. Parabéns a você e a todos que fazem esse evento. Obrigado. Das boas-vindas ao pessoal de Sergipe, da Bahia também está aqui, né? Pernambuco. Tem mais algum outro estado? Pernambuco, Sergipe, Bahia e Alagoas. Tem que trocar só esse nome de Alagoas, então, né? Tem que botar o nome dos outros estados aí para valorizar. Um abraço. Bem, inclusive tem um incremento grande. A gente está tendo aqui a felicidade de estar conosco aqui até sábado, o presidente da BNT, que numa reunião que ele teve ontem na Câmara me deu uma luz muito grande. A gente pode depois, secretária deputada, fazer um programa junto com a BNT e o SEBRAE Brasil, a pedido do presidente da BNT, em que esse artesanato alagoano ele vá para fora do país com selo de sustentabilidade, ou seja, um produto que não emprega mão de obra escrava, não tem vários benefícios, ou seja, um produto do artesanato com selo de sustentabilidade através da BNT para ser vendido no comércio eletrônico na Europa e nos Estados Unidos. Isso vai ter um apelo muito forte. E com isso, secretário, o nosso artesanato não vai ser mais vendido por R$100, R$200, R$300, e sim tem um apelo econômico muito forte no exterior. Então, eu queria dar sequência agora, na realidade, na prática, o que é o e-commerce do Brasil. Eu queria tentar começar a passar com um vídeo com vocês aí, o que vai ser sinteticamente esse programa, que é a possibilidade real de como a gente vai capacitar as empresas a poder ser vendidos os produtos dentro do comércio internacional. No programa do e-commerce do Brasil, nós vamos elaborar o planejamento para estruturar as operações. O Brasil tem um ensino com um cronograma detalhado dos processos. Seus produtos serão enviados para nossos parceiros nacionais e no exterior, que cuidarão de todo o processo de manuseio, faturamento e entrega para o consumidor final em todo o mundo. Pronto, beleza? Agora é hora de pensar na aceleração do seu negócio. Nosso livro
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny. Você desligou, né? Desliguei. Agora. Desliguei. Mas na hora da apresentação também tinha desligado? Não. Não, né? Bota aí de novo. Pelo Programa de Econômicos do Brasil, nós vamos falar do planejamento para estruturar as operações no Brasil e no exterior, Tem que desligar. com o cronograma detalhado do destino. Seus produtos serão enviados para os nossos parceiros nacionais e no exterior, que cuidarão de todo o processo de armazenagem, manuseio, faturamento e entrega para o consumidor final em todo o mundo. Pronto, empresário. Agora é hora de pensar na aceleração do seu negócio para atingir o próximo nível em escala global. Fecha. Vai. Agora. Eu queria dar só uma palhinha agora para vocês entenderem. Isso foi um vídeo, uma animação, só para contextualizar o que vamos fazer, mas eu queria, antes de fazer a apresentação do que vai ser o E-Commerce Brasil, o que é a importância de termos um produto pronto para ser comercializado no comércio exterior. E, principalmente, esse produto ser normalizado. Mário, eu queria que você pudesse apresentar aqui um pouco do que a BNT pode fazer para os produtos que são afiliados, que venham a se filiar aqui na Câmara. Obrigado, Luiz André, por me pedir permissão para tirar a máscara. Quero parabenizar Luiz André, o presidente da Câmara, pela iniciativa, uma iniciativa louvável, que pode se tornar um grande exemplo para o país e para os outros estados. Quero cumprimentar aqui a deputada e embaixadora Jó, o secretário Márcio, pelo trabalho realizado aqui no estado de Alagoas. Eu queria já passar direto para a apresentação e dizer da importância da normalização e da certificação para o comércio exterior. Bem, a BNT é uma entidade fundada em 1940, portanto tem 81 anos, privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública. E também, deputada, contribui para políticas públicas, embora seja o único de normalização no Brasil, é representante do Brasil nos principais internacionais. Isso vai ser importante um pouco mais adiante que eu vou ressaltar. Tá? Os fóruns são a ISO, IEC, Copante, Associação Mercosul de Normalização e outras entidades internacionais. A BNT é responsável pela elaboração das normas técnicas, como eu disse, é o único fórum de normalização do Brasil, delegação do governo brasileiro, é um organismo certificador de produtos, serviços, sistema de rotulagem ambiental e também é signatário das boas práticas em normalização da Organização Mundial do Comércio. Então, que nós vamos falar aqui muito de comércio exterior. Próximo. Em números, o que é a BNT hoje? A BNT tem 237 comitês técnicos, um acervo de normalização de cerca de 8.600 normas. Dessas 8.600 normas, pelo menos 29% na hora de dormir e na hora de acordar. Nós desligamos um interruptor, uma lâmpada, que é todinho normalizado. Tá? Nós dormimos numa cama com os lençóis todos padronizados de tamanho, gramatura. Acordamos de manhã, escovamos os dentes com todos toda a pasta, escova, todos são normalizados. Então, a norma está presente no nosso dia a dia, né? no dia a dia. Próximo. A normalização, a BNT tem cerca, como eu gostei, 8.600 normas, e tem um acervo técnico de mais de 300 mil documentos de mais de 10 entidades, como a BNT, de outros países, né, estrangeiros. Então, se os senhores, por exemplo, quiserem comercializar algum produto que vai para a China, por exemplo, existe lá um acervo na BNT, diz como é que é a norma da China, como é que o seu produto tem que ser colocado lá, se ela aceita normas internacionais, que aceita.
Durante a pandemia, agora, a BNT emitiu um novo documento chamado Práticas Recomendadas, que é mais rápido de ser elaborado que uma norma e tem o mesmo valor jurídico de uma norma técnica. Feitas 20 práticas recomendadas nesse 1 ano e meio e 19 delas ligadas diretamente à pandemia. Para os senhores terem uma ideia, perdemos muitas vidas por má utilização de respiradores pulmonares porque não obedeciam às normas. Então, por exemplo, o respirador não tinha a exigência de ter uma bateria extra, não tinha exigência de ter alertas sonoros e nós, infelizmente, perdemos algumas vidas por falta de uma padronização, de uma especificação de respiradores pulmonares. Essa máscara que os senhores estão utilizando é normalizada pela BNT e é citada em vários decretos de Estado que obrigam a utilização de máscaras. Essa norma de máscaras foi feita em 60 dias. A de respirador pulmonar, em 45 dias, as normas estavam prontas. Próximo. Quais os desafios e os pilares hoje da normalização no Brasil? O ano passado, a Lei de Liberdade Econômica regulamentada, e nessa regulamentação, no tocante à normalização, a lei diz o seguinte: se eu não tiver, se o Brasil não tiver uma norma para um determinado produto ou serviço, ou se tiver a norma, essa norma considera desatualização mais de 3 anos, adote-se automaticamente a norma internacional. Norma internacional vai códex, a lei da liberdade econômica, menos leis e mais normas. Próximo. O segundo aspecto diz respeito à lei 14.133 de licitações e contratos administrativos. Essa lei foi sancionada agora no dia 1º de abril deste ano, e substitui a lei 8.666. Todos vocês conhecem a 8.666, que é a lei de licitações. E ela, em 16 oportunidades, cita a norma técnica. Mais incisivamente, no artigo 42, diz o seguinte, que um produto, para ter o produto ou serviço, para ter prova de qualidade, tem que obedecer a normas técnicas. Mas, para ter preferência, margem de preferência, que é aquilo que o Estado pode pagar 10% a mais no produto que está especificado na licitação, desde que atenda às... Próximo. O terceiro desafio é que, no próximo mês, agora o Inmetro, o Instituto de Metrologia do Governo, Instituto de Metrologia Legal, vai emitir um novo documento de um novo modelo regulatório. E o que quer dizer esse modelo regulatório? É o seguinte: você vai fazer norma para um determinado produto ou serviço, tem que fazer uma avaliação de risco. Se essa avaliação de risco for alta, cabe um regulamento técnico, que é aquele regulamento obrigatório emitido pelo governo, que você tem que obedecer. Se a avaliação de risco for média ou baixa, normas da BNT. E a norma não pode ser mais prescritiva, ela tem que ser avaliada no seu desempenho. Então, portanto, é importante, a questão da normalização no Brasil, é muito mais importante atualmente. E o quarto desafio é que o governo também, essa semana passada, emitiu uma portaria, criando um comitê para elaborar uma proposta de política nacional da infraestrutura da qualidade no Brasil. Então, a qualidade, a normalização, a certificação está muito mais presente, muito mais fundamentado hoje no Brasil. Participação internacional. Nós estamos aqui falando, é muito importante a gente falar da participação internacional, os senhores que lidam falando de comércio exterior. O Brasil participa, como eu falei, do Fórum Internacional de Normalização da ISO, e nós separamos alguns itens que são estratégicos para o país. O BIM, Economia Circular, Cidades Inteligentes, Desenvolvimento Sustentável, 17 Objetivos da ODS, Desenvolvimento Sustentável, sólidos, cacau, café, proteína animal, inteligência artificial, internet das coisas, biodiversidade,
Eu vou comentar aqui rapidamente essas questões. Próximo. A ABNT participa de acordos, sempre que o país, que o Brasil, participa de um acordo internacional no âmbito de governo, o Brasil também é importante, e isso está nas regras internacionais, do Brasil participar também de acordos comerciais na área privada, principalmente na área da importação, na área da normalização da certificação, para facilitar a troca de mercadorias, o comércio entre esses países aliados. Então, hoje nós temos 76 acordos internacionais que a ABNT participa, 35 na América, 28 na Europa, 7 na Ásia, 6 na África. Ultimamente, assinamos com Canadá, Espanha e Colômbia esses acordos internacionais que as normas e as certificações tenham reciprocidade entre esses países. Próximo. Aí estão os acordos econômicos do Mercosul com a Coreia, o Mercosul com o Canadá, enfim, Brasil, México, Singapura, União Europeia. Próximo. O que é o TBT? Tratado de Barreiras Técnicas da Organização do Comércio. Organização Mundial do Comércio. Ele tem como objetivo garantir que as normas e regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação de conformidades elaborados por países membros da OMC, e o Brasil é um membro da OMC, não se tornem barreiras técnicas necessárias ao comércio. Então, o que ele diz é o seguinte: nós temos um acordo, o Brasil participa desse acordo do OMC, de não criar barreiras técnicas ao comércio. Eu vou citar um exemplo rápido. Há alguns anos atrás, o Brasil produz celulose de eucalipto. Em 4, 5, 6 anos, você corta o eucalipto e produz a celulose, enquanto que na Europa a celulose é de árvores nativas, tem 30, 40 anos. Então a Europa chegou a fazer uma norma, que dizer o seguinte, que só poderia entrar na Europa celulose de fibras longas. Ora, fibras longas são aquelas das árvores de 30 anos, fibras curtas e eucalipto. Quer dizer, claramente fez uma norma para barrar a importação, a entrada de celulose no mercado europeu. E isso foi num atrito com uma denúncia no OMC, foi resolvido e a Europa teve que retirar essa barreira técnica. Então, por isso, esse é um exemplo, porque como existe barreiras técnicas. Então, tratado de barreiras técnicas, os países não podem fazer barreiras técnicas para impedir a entrada de produtos no país. Próximo. Normas internacionais. O processo de desenvolvimento das normas da ISO e da IEC. A ISO é o fórum mais importante, que participa mais de 170 países e está ligado a toda espécie de produtos e serviços. A IEC já é específica do setor elétrico e eletrônico. É de transparência, abertura, imparcialidade, consenso, eficácia e coerência. Então, o Brasil participa desses fóruns. O Brasil, junto com mais de 170 países, elaboram normas mundiais, normas que serão, uma vez consensuadas, serão obedecidas por todos aqueles países membros. Aborda preocupações de países em desenvolvimento, a fim de contribuir com a credibilidade das normas internacionais. Próximo. Ações, adoção das normas internacionais. Como eu falei, nós temos 8.600 normas, quase 30% já são normas internacionais. O que é normas internacionais? O Brasil participa lá, elabora a norma internacional e depois essa norma é adotada aqui no Brasil. Isso já era assim. Agora, como eu expliquei, da Lei de Liberdade Econômica, é obrigado a adoção dessas normas, caso o Brasil não tenha uma norma. Próximo. Pode ir passando. Contribuir para a inserção do Brasil no mercado global, atender o Código de Boas Práticas do OMC, principalmente aquele tratado de barreiras técnicas, priorizar as normas internacionais, programas de normalização dos setores nacionais, considerando o que eu falei da Lei de Liberdade Econômica. Próximo. Por que participar da normalização internacional? É importante, eu já mostrei, acho que os senhores já estão convencidos da importância, até por questões legislativas, por questão da Lei de Liberdade Econômica, contribui com a economia nacional e com a eliminação de barreiras não tarifárias ao comércio mundial
incorporar normas ou práticas brasileiras, normas internacionais, nós elaboramos, estamos propondo normas internacionais no âmbito de ser competitivo no cenário internacional. Os senhores aqui querem botar os seus produtos no mercado internacional, precisa ter normas internacionais, precisa ter um padrão mínimo de qualidade reconhecido pelos países que vão receber os seus produtos. Garantir e defender o posicionamento e interesse do nosso país e contribuir principalmente para o desenvolvimento do Brasil. Próximo. Eu já comentei, né, a ISO foi fundada em 1947, ela é uma rede mundial, é uma BNT do mundo, né, com mais de 170 países, aí você sempre tem mais de 170, e um único membro por país. Então, o Brasil tem um único membro representando esse fórum internacional, que é a BNT. Próximo. Veja, eu queria chamar muita atenção dos senhores, principalmente essa questão da participação internacional. Olha o exemplo, deputado. A China colocou como estratégia do seu desenvolvimento, do seu comércio exterior, a normalização. Vamos comparar aqui, esse gráfico está comparando 20 anos atrás. No ano 2000 e no ano 2020. Em 2000, a China participava no Fórum Internacional com 6 secretarias. Secretarias de comitês, eu vou fazer, aqui falou, a deputada falou do PROPERS, tem uma comissão, vou comentar depois, como nós estamos trabalhando com isso internacionalmente. Mas o país sugere a abertura de um comitê na ISO. O país que sugere e for aprovado, ele detém a presidência da secretaria. São cargos estratégicos, são cargos importantes de comando. Então, a China, em 2000, ela tinha 6 secretarias de TC, o Brasil 4. 20 anos depois, volta. Fique à vontade. Obrigado. Eu peço desculpas, você tem que esperando um pouquinho na secretaria, viu? Obrigado. Nós estamos à disposição aqui sempre, viu? Obrigado. Um abraço. Obrigado, secretário. Então, em 2000, a China tinha 6 secretarias, o Brasil 4, que são cargos estratégicos. 20 anos depois, a China tem 64, o Brasil 3. Próximo. Com relação à participação, né, nos comitês de membros, de técnicos, de especialistas. Em 2000, a China tinha 470 participantes, o Brasil 180. 20 anos depois, a China tem 672 participantes, o Brasil 219. Próximo. Esse gráfico consolida o ranking técnico da ISO por país. Veja, não é por acaso que os primeiros países são os países que mais exportam. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Japão e Itália. Em 2000, a China estava em 11º lugar e o Brasil em 23º. 20 anos depois, deputado, a China foi para 6º lugar e o Brasil continua em 22º lugar. Olha, gente, nós temos que reverter essa situação. Nós temos que exportar mais. Para exportar mais, nós temos que participar desse fórum fundamental, de suma importância, que é o Fórum de Normalização e Certificação. Próximo. Importância e estratégia da normalização. Olha os países que obtiveram maior quantidade em dólares de exportação em 2019. Não é por acaso, não é por coincidência que China, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Japão, França, Coreia e Itália são os líderes e são os principais países que mais participam nos fóruns internacionais de normalização. Portanto, a normalização é uma ferramenta para o comércio entre nações. É importante que o Brasil se conscientize disso, né, e pratique mais, participe mais dos fóruns internacionais de normalização, se nós queremos realmente exportar nossos produtos. Próximo. Aqui, basicamente, eu vou passar rápido por quais são os requisitos para participação. No pay, no play, se não pagar, não participa. Né? Então, o Brasil faz parte da ISO, tem que pagar, todos os países pagam, é um valor em franco suíço em função do PIB do país. Qualquer associado da BNT pode ser indicado para participação, qualquer um dos senhores pode participar da normalização, contribuir com recursos, né, logístico, humano, financeiro, enfim. Próximo, por favor. Bom, você tem a norma e depois vem a certificação. O que é a certificação? A certificação é aquela comprovação
de que um produto tem qualidade, está atendendo à norma e é dado por uma terceira parte, não pelo fabricante, por uma terceira parte. Então, por exemplo, a ABNT também é um organismo de certificação. Então, o próprio, por exemplo, que a deputada falou aqui, que está exportando, se tiver um selo, uma certificação da ABNT que atende à norma de qualidade, a norma do internacional, ele automaticamente, até por reciprocidade, acordo internacional, ele entra em qualquer daqueles 170 países participantes desse fórum internacional. Você tem dois tipos de certificação. A certificação compulsória, que é aquela do governo, que o Inmetro exige, por exemplo, berço para criança, chupeta, essa é obrigatória, e quando é obrigatório, exige uma fiscalização do governo. Então, o IPEM, a questão de balanças, o IPEM é um organismo de certificação do próprio governo. E tem aquele que é voluntário, que é da BNT, então não exige uma fiscalização do governo, e sim da própria iniciativa privada. Próximo. O que eu já falei, né, os próprios, a BNT tem acordos internacionais, então a certificação de entidades certificadoras no Brasil, como a BNT, nós temos outras entidades certificadoras, é reconhecido também pelos outros países. Próximo. A BNT atua nessa certificação desde os anos 1950, ela tem uma credibilidade internacional, atua fortemente nas Américas e na Ásia, na Europa. A BNT tem auditores na China, por exemplo. Se o senhor quiser exportar um produto para a China, a BNT tem auditores, tem escritório lá na China para auditar os produtos e que a China reconhece o selo da BNT. E depois a BNT é auditada pelo governo. Ela é credenciada pelo governo para fazer esse tipo de trabalho de certificação. Tem lá que obedecer uma série de requisitos, se comprometer com os procedimentos do governo brasileiro e internacional, porque o sistema de certificação que o Brasil adotou, que o governo brasileiro adotou, é o sistema internacional. Portanto, há essa reciprocidade de certificação entre o Brasil e outros países. Próximo. Aqui o serviço que tem certificação vai desde a ISO 9001, que todos os senhores conhecem, 14.000, segurança e informação, enfim, nós temos aqui uma gama de atividades de setores que é atendido pela certificação da BNT. Próximo. A BNT também é credenciada para a rotulagem ambiental, que é a certificação de produtos e serviços, desenvolvido pelas normas 14.020 e a 14.024, que é de baixo carbono, e inventário das emissões também de gases de efeito estufa. A BNT participa, é acreditado internacionalmente para fazer essa auditoria, essa avaliação de emissão de gases de efeito estufa. Próximo. E aqui nós temos diversos serviços de certificação, e eu vou citar mais adiante a questão do agronegócio do algodão, que vocês vão ver, é muito interessante, principalmente aqui para o produto que a deputada salientou aqui, que é o produto de própolis. Próximo. Então, nós, produtos certificados, mobiliário, construção civil, aço, proteção contra incêndio, diversos setores, e, mais especificamente, programas especiais, compostos poliméricos para a construção civil, arquivos deslizantes, painéis, pisos, absorventes de impacto, enfim, tem uma atividade. Próximo. Bem, agora vamos entrar especificamente nesses temas de interesse. Como vocês sabem, queria mostrar, a ISO, então, por exemplo, o Brasil, ele quer normalizar um produto no âmbito internacional. Então, ele pede a ISO, descreve qual é o objetivo, qual é o escopo, e esse processo ele é submetido ao âmbito da ISO dos 170 países. Nem todos votam,
Uma vez aprovado, ele pode ser aprovado ou desaprovado. Se ele for aprovado, cria-se o TC, Comitê Técnico. Tem um número, e aí o país que requisitou, que o Brasil, assume a presidência e secretaria e trabalha em conjunto com diversos países para o consenso daquela norma. É assim que funciona. No caso da economia circular, quem propôs a normalização da economia circular foi a França em 2018. Então o Brasil até há pouco tempo não participava ativamente como protagonista. Ele era mais participava como observador, porque nós tínhamos muitas dificuldades de participar presencialmente, fazer reuniões na Europa, na Ásia, e isso traria um custo muito grande para o Brasil em termos de deslocamento e estadia. Agora não, com a pandemia, todas as reuniões estão sendo virtuais, então o Brasil passou a ser mais competitivo, também na participação por essa questão de custo. E tem dois tipos de participantes. O membro P, que é o membro permanente, esse tem direito à voz e a voto. E o membro O é o só observador, não tem direito à voz e a voto. Então, no caso da economia circular, o Brasil é membro P, né? Estamos numa disputa ferrenha com a França, né? Porque a França quis que prevalecer a norma francesa como norma mundial, e isso não é bom para produtos brasileiros, para a indústria brasileira, que a economia circular, o senhor sabe que é. Até agora, a economia circular era você produz, tem o rejeito é descartável. O que é economia circular? O rejeito de uma indústria, de um setor, é matéria-prima de outro setor. Então não há descarte de nada, de simplesmente. Então, essa é a grande disputa com a França, e o Brasil está ganhando essa parada. Nós participamos de 2 grupos estratégicos já com um cargo de relevância de comando. Próximo. A biodiversidade. Recentemente foi proposto também pela França, teve apenas uma reunião, agora, e o Brasil está participando. São 33 países, membro P, e na verdade são 53 países por enquanto, que começam agora. Esse comitê deve ultrapassar 100 países no total. E o Brasil, na primeira reunião, já apresentou 7 propostas de textos de base para essa norma. Por quê? A França quer impor o Código Europeu de Biodiversidade. O que é o Código Europeu de Biodiversidade? Vai do campo ao garfo, de criar barreiras técnicas desde a plantação, não pode usar agrotóxico, não pode plantar na Amazônia, enfim, esse tipo de coisa, e nós estamos participando como protagonista muito bem, rechaçando essas barreiras que a Europa quer criar para os produtos brasileiros. Próximo. Produtos de abelha, como o deputado falou, né? A experiência são 28 países membros, quer dizer, tem mais de quase 60 países aqui participantes, é liderada pela França e pela China, né? Então, o que acontece aqui? O próprio brasileiro é de excelente qualidade. Ele vai para a China diminui a qualidade dele e revende para outros países da Ásia. E o que a China quer? Ela quer abaixar o nível de qualidade para poder comercializar esse produto menos nobre, né? Então ela quer que a norma internacional reflita as condições dela de um produto de menor qualidade para ela poder vender. E o Brasil está brigando com isso. Nós já assumimos esse protagonismo. A próxima reunião plenária, com mais de 60 países, será feita aqui no Brasil, assim que a pandemia permitir. Provavelmente o governo mineiro já se propôs a sediar, porque a grande parte da exportação de próprios é de Minas Gerais. E nós, recentemente, semana passada, a ABNT lançou uma norma que foi feita em 3 meses de prevenção e combate a incêndio florestal. Uma norma muito bem elaborada, que tem feito já uma semana, já muito sucesso, e que os estados já estão adotando essa norma para o procedimento, utilizando principalmente retardantes
químicos, produto químico para combater o incêndio florestal. Só que havia muita polêmica com o uso do produto químico que poderia causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana. Mas, nesse caso, os produtos químicos foram feitos de acordo com as especificações dos acordos internacionais do que o Brasil signatário, como o Acordo de Genebra e de Estocolmo. Então, portanto, nós estamos muito tranquilos na especificação desses produtos químicos de combate ao incêndio florestal. Próximo. Esse aqui é uma mediação, uma proposta de mediação de áreas de manejo florestal, que nada mais é do que uma norma, uma métrica para desmatamento. O que é desmatamento? Então, por exemplo, a Noruega diz que o Brasil desmatou 80%, a França, o Brasil desmatou 60%, 70%. Baseado no quê? Como é que foi feito esse cálculo? Não existe um padrão, uma norma para isso. Então, o Brasil propôs essa norma foi aprovada agora, antes de ontem, dia 31, por 10 países. 2 votaram contra, a Dinamarca e a Nicarágua, é óbvio, né? Por que elas votaram contra. Mas, enfim, foi aprovado, o Brasil vai comandar. Nós vamos definir uma norma internacional, o que é, como se calcula o desmatamento. Se algum país quiser falar que o Brasil desmata, tem que chegar no mesmo número, usando aquela norma, e para isso nós estamos contando com o INPE, na participação com o INPE, com o Ministério do Meio Ambiente e diversas entidades da iniciativa privada. Próximo. Bem, eu queria aqui destacar, muito importante, deputada, esse programa que foi feito aqui, que eu recomendo de os senhores fazerem aqui em Alagoas para os produtos dos senhores. O Brasil tinha dificuldade, há alguns anos atrás, muito grande de exportar algodão, porque o nosso algodão, a questão da sustentabilidade, é muito valorizada, principalmente na Europa, né, o comércio europeu. Então, eles diziam que o algodão brasileiro era produzido em áreas preservadas, né, com desmatamento ilegal, era produzido por mão de obra escrava e que empregava menor, né, sem as condições trabalhistas adequadas. Ora, nós fizemos na norma um programa de certificação de algodão que é reconhecido internacionalmente. O valor do algodão triplicou. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje exporta algodão para o Egito, que é o melhor algodão do mundo. Né? Hoje nós temos 270 fazendas de algodão certificadas pela BNT e triplicou o valor do algodão no mercado externo. Então, a Mel está falando com o Luiz André, a proposta, por exemplo, vocês aplicarem algum produto, né? Não só produto industrial, mas como artesanato. Você está falando de artesanato. Se a gente desenvolver um programa que o nosso artesanato não retira da flora brasileira, é sustentável em termos de meio ambiente, é sustentável em termos de emprego, né? Não emprega mão de obra escrava, não emprega, tem um selo de sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade social, e com certeza, esse produto será muito bem aceito, principalmente na Europa, que dá muito valor. Então, eu recomendo, né, de estudarem a possibilidade de elaborar um trabalho mais baseado num case desse do algodão, que é um grande sucesso. Tem um outro exemplo, próximo, por favor. Tem um outro exemplo também. Tem aqui cachaça. Cachaça, inclusive, já foi feito isso, até há um regulamento do IMET junto com o SEBRAE. Por isso eu falei para o Luiz André, o SEBRAE tem muito recurso, o SEBRAE é dinheiro da indústria, recurso da indústria que tem que ser empregado para o micro e pequeno empresário. Né? Por exemplo, então, a cachaça já existe um programa brasileiro de certificação, ela é exportada, principalmente ali da região de Paraty, ela é exportada com um selo de certificação, nesse caso não é da BNT, mas é um selo de certificação reconhecido pelo governo brasileiro. Bem, era isso que eu tinha que mostrar, estou à disposição para a BNT colaborar com aqui com os empresários de Alagoas,
de Sergipe, da Bahia, para que possamos, eventualmente, fazer um programa, exemplo desse do algodão, né? Quero destacar o seguinte, agora, recentemente, a ministra da Agricultura, deputada, pediu que fizéssemos um programa semelhante para a castanha do Pará. Sabia que a castanha do Pará é a melhor castanha do mundo, só que ela não é vendida como castanha do Pará, é da Guiânia. Ela vai para a Guiânia, a triangulação da venda é Guiânia, a Guiânia que vende para o mercado. Por quê? Porque não tem valor, porque ela emprega em condições de escravidão as quebradeiras, as mulheres quebradeiras, emprega mão de obra infantil, é plantada na Amazônia, é desmatada a Amazônia, enfim, tem todo esse argumento, e então ela sai como castanha da Guiana, com aquele mix, não é bem castanha, mas é mix da Guiana Francesa. Então, nós precisamos reverter esse trabalho por solicitação no Ministério da Agricultura, nós já iniciamos, outros, como esse exemplo aí, vários exemplos, que nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar, aumentar a competitividade dos produtos brasileiros. Obrigado. Então, obrigado, Luiz André. Obrigado. Bem, Mário, obrigado pelas palavras. Dando sequência aqui para a gente conseguir entrar no processo da apresentação, eu não poderia deixar de agradecer também uma pessoa que conseguiu dar continuidade a toda a pauta de comércio exterior, com muita ênfase, com muita maestria. Eu queria que, Gilton, vem cá, por favor, para dar uma palavrinha para a gente aqui sobre a FEComércio. Bom dia a todos. Eu acho que o Luiz está adivinhando que eu estou precisando sair, que eu estou uma consulta marcada, eu já perdi 2 vezes já. Mas é isso. A FEComércio é isso. O Luiz, ele iniciou na FEComércio como consultor, né, Luiz? Na época ainda o presidente Wilton Malta. E quando o Wilton precisou de se ausentar da FEComércio, por motivo de saúde, eu tive que assumir. E aí o Luiz André ficou preocupado, achando que eu ia encerrar o programa que a gente tinha lá, né? A consultoria sobre as importações, né? As viagens na China e outras coisas mais. Mas, muito pelo contrário, eu disse a ele que ia continuar dando apoio, né? A FEComércio ia abraçar, e muito mais do que isso. Ele me convidou para fazer parte da Câmara. Eu creio que a Câmara é uma continuidade do comércio. Eu me sinto, a FEComércio se sente a Câmara, lá de onde saiu todas as ideias. Eu fiquei também muito feliz, honrado por participar da Câmara, por ser da Câmara, e dizer que a FEComércio ela vem fazendo um trabalho sempre voltado ao empresariado, né? Especialmente aos, digamos assim, entre aspas, menos favorecidos, que é necessário que tenha entidade à frente, né, para representar e acolher melhor os nossos empresários. Assim como a FEComércio, tem o SEBRAE, tem as entidades, agora essa Câmara, que é de suma importância para fazer esse intercâmbio internacional. Mas dizer também que a FEComércio, ela tem também seus braços, SESC, SENAC, a gente vem aí lutando para conquistar mais espaços, né? Nós vamos inaugurar ainda esse mês, se Deus quiser, o Centro Gastronômico, né, do SENAC, que vai ser de suma importância para os empresariados na área de gastronomia, dos hotéis, bares e restaurantes, onde lá vai passar, em média, 1.000 alunos por ano, né? Do básico até o internacional. Então, vai ser muito importante para Alagoas.
Adquirimos também um equipamento de frente ao centro de convenções, onde vai funcionar o centro administrativo do SENAC, mais uma escola social. E estamos pleitando um terreno que fica por trás desse que a gente comprou, que era um terreno só, a gente comprou uma parte, estamos comprando a outra parte para construir uma escola do SESC, onde vai ficar conjugada ao SENAC. Então, o aluno chega lá no pré-escola, vai até o 9º ano e também se capacita no SENAC, e aí ele já sai um aluno já pronto para o mercado de trabalho, tanto para se empregar nas empresas, mas também montar o seu próprio negócio, né? Que a gente tem parcerias com o Banco de Desenvolvimento Econômico do Estado, e assim a gente vai ter o SEBRAE também, que a gente pode trabalhar paralelo, e quem sabe também até a Câmara também vai estar dando também as suas contribuições, né? Dando palestras com relação a tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje, né? E estamos também já prestes a inaugurar um prédio vertical lá em Arapiraca, do SENAC, que também vai atender Arapiraca e região, né? Vai ser de suma importância, como foi citado aqui, a questão da educação, né? O SENAC é uma escola de preparação de mão de obras, que vai ser muito importante para as nossas empresas se qualificar, como foi a palestra do nosso amigo aqui, com relação à normatização, né? A normatização é normatização, não é isso? As pessoas vão aprender a trabalhar melhor, com produtividade mais eficaz. E também estamos pleitando a construção do prédio da sede da FEComércio, que vai ser ali na rua Tomás Espíndola, de frente ao Unicompra, ao lado do Colégio Madalena Sofia, né? Assim, o nome? Em frente, Madalena Sofia. Isso. Então a gente pretende construir um prédio com 10 andares para atender as comércio, uma administração conjunta. Isso já é usado em outros estados. A gente pretende fazer aqui que vai aliviar um pouco, deputada Jo Pereira, a correria do seu presidente. Porque a gente corre para um canto, corre para outro, tem que atender as 3 casas, tem que participar desses eventos, tem outras viagens a fazer também, enfim. E a gente aqui agradece ao Luiz por estar desempenhando um papel que poderia ser feito pela FEComércio, mas ele abraçou e a gente apoia, né? A deputada Jo Pereira apoia, que é a nossa presidente da Frente Parlamentar do Comércio. A gente agradece demais a ela por estar em todas, né, todas as lutas relacionadas ao nosso empresário, nosso comércio alagoano. E os demais, o Kleber também, que deu um show de bola. Fizemos um evento, primeiro seminário de comércio digital, né? O Kleber deu um show lá e vai dar outro show aqui, com certeza. Enfim, eu quero mais uma vez agradecer e parabéns a todos. Obrigado. Bem, pessoal, vamos agora na prática tentar entender, que eu acho que todos estão aqui esperando. Eu vou chamar aqui o Kleber. Kleber, por favor, aqui na frente, por favor, para poder tentar passar para as pessoas. O Kleber, ele nos foi apresentado à Câmara, acredite se quiser, não tem 90 dias. E nos nossos debates lá na Câmara, e eu comecei a perguntar o que o Kleber fazia, eu dizia, ô Kleber, e será que se a gente fizer assim, pode? Pode. E será que a gente puder fazer assim dessa forma, pode? Pode. Mas, Kleber, e se eu quiser mandar e tentar vender dessa forma, pode? Pode. Então, peraí, então tem alguma coisa que a gente pode montar aqui. Criamos um programa, é revolucionário sim, vocês vão ver, é um processo de ruptura.
as pessoas vão entender que é possível, de uma forma mais simples, com apoio de iniciativa pública e privada, que vai fazer com que esse programa seja executado. Kleber, por favor, comece a apresentar aqui. Bom dia a todos. Com licença, eu vou ficar longe de vocês. Primeiro, obrigado pela presença. Eu sei que numa quinta-feira pela manhã todos aqui têm os seus compromissos e é salutar lembrar isso, porque dá importância da participação de vocês aqui, buscando informações e alternativas de negócio para a gente poder ampliar a nossa área de atuação. Eu acho que a gente vai conseguir dar algumas palhas, algumas pinceladas naquilo que é possível ser feito. Tem mais a ser feito do que nós vamos mostrar aqui, mas a gente elencou uma parte do mundo para atuar e um formato de negócio para apresentar. Mas é só o primeiro passo do e-commerce do Brasil, essa iniciativa da Câmara para poder ampliar o espaço geográfico do empresário brasileiro. Mas antes de começar a apresentação propriamente dita, a apresentação do Mário, presidente da BNT, é importante frisar. Um dos slides ali que chamou mais a minha atenção foram dos 5 principais países que contribuem com normas internacionais. Aqueles são os 5 maiores países industrializados do mundo, que mais exportam tecnologia. Para mim, o grande expoente desse processo todo é a Alemanha, que há muitos anos vem se mantendo na cabeceira de exportação e produção de tecnologia, de serviços, de produtos de alta tecnologia. E você não consegue fazer isso sem regulação, sem padronização. Se cada um fizer do jeito que quer, a gente não sabe o que vai consumir ao redor do mundo. E o que nós estamos falando aqui é isso. É padronizar para poder ter facilidades e uma maior velocidade na absorção da vida dos mercados internacionais. É importante pensar que o comércio internacional só é possível se a gente tiver um mínimo de regulação, um mínimo de normatização. Mas vamos à apresentação. A apresentação tem 12 ou 13 slides, é sintetizada. A gente naturalmente vai poder abrir o espaço de discussão depois na Câmara de Comércio Internacionais para poder explicar o detalhe do detalhe da operação, apresentar cronogramas, nossos parceiros, etc. Mas aqui vocês vão ter um overview do que é essa ideia que a gente colocou na mesa. E aqui nós não estamos, eu e Luiz André, não estamos reinventando a roda. O que nós fizemos com esse programa foi pegar iniciativas que já existem. O mundo já funciona dessa forma, já existem empresas fazendo o commerce há séculos, já existem empresas fazendo o comércio eletrônico há quase 30 anos, 20 e poucos anos, e já existem empresas brasileiras fazendo o comércio eletrônico internacional, são poucas ainda. A gente pode citar alguns exemplos, como a Arezzo, por exemplo, que é uma multinacional brasileira na área de moda, já tem operação europeia, operação norte-americana. Eu posso dizer da Zidog, que é uma fabricante brasileira de produtos PET, também tem produção brasileira e tem operação norte-americana, europeia e nacional. Mas são empresas que normalmente são muito grandes e têm suas áreas de comércio eletrônico, de comércio internacional dentro das suas unidades e conseguem fazer esse avanço porque vão ao mercado, vão buscar informação, vão buscar os canais de entrada no mercado externo. O princípio desse programa é trabalhar com pequenos e médios industriais brasileiros. Iniciamos em Alagoas, nós temos aqui Maurício, que é o superintendente da Comércio de Sergipe, e temos outros expoentes também de outros estados brasileiros que vão poder receber também esse programa nos seus estados, porque a gente quer iniciar em Alagoas, fortalecer o Nordeste e atingir o Brasil, mas sempre pensando no pequeno e no médio industrial, que é o nosso foco de atuação. Por quê? Em geral, ou esse empresário não sabe como fazer, ou ele não sabe que pode fazer. Mas dá para fazer. Não é trivial, não é simples. A gente não está falando aqui de um jogo de damas, um jogo de dominó. A gente está falando de um processo metodológico, definido por regras, mas que é possível fazer.
E o que eu e o Luiz André estamos fazendo é só colocar à disposição do empresariado que quiser aproveitar este público, e aqui tem algumas informações interessantes que podem saltar aos olhos de vocês, mas é esse mercado possível que nós vamos querer atingir, disponibilizando a vocês essa área de atuação. Como disse o Marconi, a gente até fala de tecnologia aqui, mas eu não sou especialista em tecnologia. Na minha área de atuação é negócio, é varejo. Estou nesse negócio já há 27 anos, e há 22 anos no comércio eletrônico. Então, nós vamos usar a tecnologia para transformar as relações de consumo e de valor. A tecnologia é cavalo desse processo. Ela não é o negócio, ela ajuda a concretizar, mas atrás disso precisa ter estratégia, precisa ter visão de negócio. Em essência, a gente vai utilizar, a gente fala muito de internacionalização aqui, e esse é um fórum prioritário de internacionalização. Mas esse programa, ele tem duas coisas importantes também junto com a internacionalização. Ele tem a digitalização das empresas e dos seus negócios no mercado nacional e internacional, porque temos vários empresários aqui, mas quantos desses empresários têm suas operações de negócio no mercado brasileiro usando tecnologia? Pouco. Quase nenhum. Isso não é uma realidade de Alagoas, tá? Isso é uma realidade nacional. A indústria, em geral, se preocupa em produzir o seu produto com a maior qualidade possível e colocar na mão de um distribuidor ou de um varejista que possa fazer escoar a sua produção. Mas a relação entre indústria e consumidor final já vem se transformando há algum tempo, e eu participei como visitante de um processo da Whirlpool em São Paulo, há um pouco mais de 10 anos. Eu não fiz parte do projeto, mas uma consultoria de um amigo fez esse projeto. Da Whirlpool ser a primeira grande empresa brasileira, com as marcas Brastemp e Consul, a chegar ao consumidor final direto com os seus produtos sem um intermediário. Isso não significa, entretanto, que a Whirlpool quebrou a cadeia de distribuição. Ela continua vendendo para Casas Bahia, ela continua vendendo para a Lasa, que é a Lojas Americanas, ela continua vendendo para a Amazon, ela continua vendendo para a Ricardo Eletro, para todas as outras empresas que vocês costumam comprar. O que ela fez foi dar um passo além do processo trivial que é indústria, distribuidor, atacadista, distribuidor e varejista. Ela ampliou a área de atuação dela direto com o consumidor e passou, com isso, a entender melhor o que o consumidor pensa sobre o produto dela. Como que o consumidor se relaciona com isso. E hoje já é um negócio, depois de 10, 12 anos, de mais de R$1 bilhão só no site da Whirlpool, fora o que ela vende para o restante do mercado. Então ela fez a lição de casa dela, ela entendeu o processo, já está há muito tempo nesse roteiro e tem alguns números superlativos. É a realidade dela, não necessariamente é a realidade de todo mundo, os números. Mas é a realidade possível de todo mundo, a relação com o consumidor, para você entender como você melhora a tua operação. Então, a gente vai trabalhar nesse modelo atuando em 3 unidades de negócio inicialmente: Brasil, América do Norte e Europa. Como? Tendo todo o controle e acompanhamento operacional aqui no Brasil, na mão dos empresários que estiverem dentro desse programa. Eles vão saber quem está comprando o seu produto, a quanto está comprando, quando estão recebendo, de qual país, de qual cidade, quais são os produtos que estão sendo vendidos. Evidente, nós temos um ecossistema preparado para receber esses produtos no Brasil, essa operação no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Mas o controle dela e a visualização estarão à disposição do empresário aqui no Brasil. Então, aqui nós vamos, essencialmente, 6 operações, para ficar mais fácil o entendimento, que é desenvolver os e-commerce das empresas. E aí nós estamos falando de tecnologia pura. Depois nós estamos falando de integração desses e-commerces com todos os parceiros que estão envolvidos. Nós estamos falando de meio de pagamento, nós estamos falando de operador logístico, nós estamos falando de transportadora, nós estamos falando de empresas de CRM e etc. Nós estamos falando de operação e logística, que é sensível no processo do comércio eletrônico. O comércio eletrônico, né, essencialmente, ele é disponibilidade de produto, condições comerciais e logística.
A logística é fundamental para completar o ciclo de experiência do consumidor. E ela precisa ser bem feita porque o consumidor online, apesar de ser o mesmo consumidor, o Kleber é o mesmo quando compra online e quando compra offline. Mas eu tenho momentos da minha compra online e no momento da minha compra online eu sou mais exigente com o nível de serviço das empresas. Então nós estamos falando também de cuidar do processo de trocas e devoluções, porque elas vão acontecer. O processo de varejo acontece, tem que ser controlado, tem que ser um volume pequeno de operação, mas acontece. E quando acontecer, nós temos que estar preparados para conseguir resolver o problema mais rápido do consumidor. Nós estamos falando de controle e da operação financeira, nós estamos falando de operação financeira internacional, e precisa ter controles bem rígidos sobre esse processo. Nós vamos ter, nós temos os parceiros selecionados exclusivamente para esse projeto. E nós estamos completando a operação interligando e conectando todo o ecossistema necessário para as operações funcionarem. Então nós estamos falando de fazer as operações verticais dedicadas da empresa, e nós estamos falando de buscar também todos os canais possíveis e disponíveis para agregar venda, e aí o maior expoente disso são os marketplaces internacionais, que nós também vamos atuar. Não exclusivamente trabalhar com marketplace, mas ter os marketplaces como parceiros desse negócio, na absorção e na atração de vendas. Passar? Pode passar. Considerando alguns números aqui que eu disse a vocês que são superlativos, o comércio eletrônico mundial, na área em que nós vamos atuar inicialmente, que aí eu falo de Brasil, América do Norte, essencialmente Estados Unidos, 24 países da Comunidade Europeia e Ásia, propriamente dita China, nós já falamos de um potencial mercado de 1,5 bilhão de e-consumidores. Para efeito de comparativo, nós temos no Brasil cerca de 100 ou 110 milhões de consumidores, né? Nós estamos falando de uma massa de compradores. Só no comércio eletrônico mundial, nessa região, e aí eu estou falando Europa Ocidental apenas, nós estamos falando de potencialmente chegar a 1,5 bilhão de pessoas por meio desse processo. Nós estamos falando que, de novo, não estamos inventando a roda, nós estamos juntando capacidades de décadas de trabalho do COMEX, comércio internacional, comércio exterior, e do que o e-commerce pode trazer e facilitar esse processo. Então, nós estamos juntando boas cabeças nesse processo todo, e não são só cabeças como o Kleber e o Luiz André, tem muita gente boa envolvida nesse processo com a gente. Esse processo é um processo de construção, possível construção modular, então é possível escolher áreas de atuação que você vai construindo gradualmente o processo, e é um processo que vai funcionar com total transparência. O nosso objetivo, o meu ideal e do Luiz André, é que a gente consiga fomentar um processo de internacionalização das marcas, que é o que nós vamos fazer, mas que vocês, empresários, algum dia queiram estar diretamente fazendo as suas operações no exterior como multinacionais. E aí vai cair outro mito, porque multinacional não necessariamente é uma empresa grande, é uma empresa gigante em faturamento. Você consegue ser uma multinacional com uma empresa pequena, só que precisa conhecer os caminhos, e é isso que nós vamos prover. A gente quer que vocês estejam lá fora, ganhando mercado, tendo a gente como apoio, mas no futuro próximo a gente quer que vocês mesmos se aventurem em novos mercados. Pode passar, Luiz. E como é que nós vamos fazer esse negócio? Com método. Então, de forma muito simples, nós vamos primeiro planejar com os empresários como vai ser feito, quais são as áreas de atuação, quais são os mercados que ele quer atingir, o que é preciso para criar esse ecossistema. Depois nós vamos, dentro do e-commerce do Brasil, nós vamos gerenciar essa construção. É evidente que existem algumas atividades da empresa que precisarão ser executadas, mas esse cronograma detalhado vai ser apresentado, mas a gestão do projeto ele fica na nossa mão, a responsabilidade de fazer a entrega desses produtos prontos é com o e-commerce do Brasil. O empresário vai ter que dedicar naturalmente algum tempo, tem algumas atividades dentro da empresa dele que ele vai precisar fazer, mas no grosso, a responsabilidade é nossa de conduzir todo esse processo.
A execução de todo o processo, inclusive com os parceiros internacionais, também fica a nosso cargo. Vocês naturalmente saberão quem são os parceiros, porque estarão envolvidos no processo, mas a gestão também das obrigações operacionais deles estarão sob nossa responsabilidade. E depois o processo de gestão e evolução, o que significa entregar o processo pronto e depois ligar o carro e pisar no acelerador, que é gestão dos dados, gestão dos pedidos, gestão dos clientes e aceleração do volume de vendas, num segundo momento, também vai ser um processo que a gente vai deixar disponível para a gente poder fazer a condução junto com vocês. Então, essa cadeia completa o ciclo de que a gente quer ser um facilitador operacional desse processo todo. Pode passar, Luiz. E fazer vocês se conectarem ao mundo. Nós escolhemos, não foi à toa, algumas regiões do mundo para atuar. Europa Ocidental, pela facilidade de penetração dos produtos brasileiros, e os produtos brasileiros, principalmente produtos alimentícios, produtos de vestuário e moda, tem um apelo, e o artesanato, que a deputada falou no início da operação, tem apelos muito, muito fortes para o mercado internacional, principalmente o mercado norte-americano e europeu, e foi por isso que a gente buscou esses mercados inicialmente. E a gente não está falando ainda do mercado da Oceania, nós não estamos falando ainda do mercado leste europeu, nós não estamos falando do mercado africano e nem o mercado latino-americano ainda, que já estão no nosso radar, esses mercados, mas eles vão entrar numa segunda e terceira fase. Inicialmente nós vamos trabalhar com Norte América, Europa Ocidental e a Ásia. O Luiz André fez uma colocação importante, falou, Cleber, será que não vale a pena a gente mostrar algumas verticais de negócio que tenham um impacto pesado no mercado brasileiro e no mercado internacional? Faz sentido, e eu trouxe alguns deles, e aí nós estamos falando de alimentos, tem um dado interessante na frente, vocês vão ver o quão forte é a questão do alimento, vestuário, carnes, bebidas, cosméticos, casa e decoração, produtos fármacos, principalmente orgânicos, tem um apelo muito grande, principalmente na comunidade europeia, móveis, artigos esportivos, artesanato e moda praia. Essas são as principais verticais que eu consigo identificar, que nós temos como afiliados da Câmara ou principais indústrias que eu venho conhecendo aqui no mercado de Alagoas. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, estou aqui há 2 anos. E o que eu tenho visto no mercado alagoano, essas são as verticais que são mais impactadas e englobam boa parte, ou talvez a totalidade dos empresários que estejam trabalhando com a gente nesta sala aqui, ou que já tenham tido acesso a alguma informação desse programa. E aqui, quando a gente fala de método, de objetivos de introdução, ainda a gente não tem a absoluta essência, não é palpável de toda forma o que nós estamos falando. Mas agora eu vou trazer alguns números para vocês entenderem o que é isso. O mercado eletrônico brasileiro, e aí nós estamos falando de e-commerce, nós não estamos falando de comex puramente como ele é feito há mais de 2, 3 séculos, tá? Nós estamos falando de comercializações por meios eletrônicos. O Brasil, em 2020, com toda a pandemia, com a aceleração de negócios e tudo que a gente tem ouvido falar, transacionou 17,3, 17,5 bilhão de dólares no mercado interno. Isso é o e-commerce brasileiro, que dá cerca de 90 bilhões de reais em 2020. Só que parece muito número, e não é desprezível 90 bilhões de reais. Só que isso significou, em 2020, só 7% do varejo. É uma participação ainda muito pequena do potencial que o e-commerce ainda tem no mercado nacional. Existem uma série de variáveis que precisam ser trabalhadas. Nós somos um país ainda desbancarizado, em boa parte medida. Nós temos uma logística deficitária ainda para atingir todo o território nacional, isso vem melhorando bastante, mas ainda é um problema para que a gente consiga aumentar de forma exponencial essa participação do mercado do varejo eletrônico no varejo em geral, mas nós estamos conseguindo avançar a escala para conseguir atingir esse mercado nacional. Só que o Brasil, apesar dos pesares, na América Latina ele representa 42% do comércio eletrônico. É um gigante no comércio eletrônico. Outros países importantes, como o México, como a Colômbia, ainda estão bastante longe do Brasil. Então, o Brasil, apesar dos seus problemas, nós já avançamos muito, nós somos expoentes do comércio eletrônico na nossa região. Pode passar.
E aí, quando a gente fala de quase 18 bilhões de dólares comercializados no e-commerce brasileiro, a gente vai buscar outros mercados e entender como é que eles estão situados. Na América do Norte, e aí essencialmente Estados Unidos e Canadá, o ano passado comercializaram 813 bilhões de dólares. É um mercado 43 vezes maior do que o mercado brasileiro. Não é à toa que nós estamos buscando como um dos primeiros pilares do comércio do e-commerce do Brasil, a América do Norte. E para efeito de informação, o Canadá representou 39 bilhões de dólares. 2,5 vezes o que o Brasil tem de e-commerce. E o Canadá é um país muito pequeno. Populacional, a área geográfica é grande, mas é basicamente gelo. Eles têm uma população pequena, mas tem uma indústria forte, tem um poder aquisitivo grande. Representou 39 bilhões dos 813, o restante é Estados Unidos. E os Estados Unidos também cresceram ano passado cerca de 42% no e-commerce interno deles. E tem a previsão em 2021 de passar nos Estados Unidos, o comércio eletrônico, passar de $1 trilhão. É muito dinheiro. Mas eles estão evoluindo bem rápido, muito mais rápido que a gente, e hoje já tem uma participação no comércio eletrônico de cerca de 32% do varejo total. Muito em função da Amazon conseguir fazer todos os avanços que ela tem feito no entendimento das necessidades do consumidor e dos investimentos, principalmente investimentos em logística. Não é à toa que a Amazon é uma das principais compradoras de empresa logística para melhorar a cadeia da experiência do consumidor. Mas só para vocês entenderem, a primeira localidade que a gente pensou, além do Brasil, foi a América do Norte. 43 vezes maior o mercado do que o mercado brasileiro. Isso dá uma dimensão para vocês do potencial que pode ser esse negócio. Aí nós vamos para a Europa. A Europa é um pouco maior do que a América do Norte. Está beirando 850 bilhões de dólares, um mercado quase 50 vezes maior que o brasileiro. E aí existem dois pontos importantes aqui na Europa, que, primeiro, 2/3 da população europeia é consumidor online. Não é pouca gente, nós estamos falando de 400 milhões de e-consumidores na Europa. Nós estamos falando de atingir 24 países, e aí sim a tecnologia vai ser fundamental, porque nós estamos falando de operações multilíngua, multimoeda e centralizado na operação. E aí para o mercado que tem a sua indústria de alimentos muito fortes, e boa parte dos associados da Câmara são da área de alimentos, só na Europa, de 2019 a 2020, quase dobrou o volume de consumos de alimentos pela internet. No Brasil também teve um boom dos supermercados, dos mercadinhos de bairros, mas na Europa dobrou esse volume, e já é um mercado grande. Então, esse potencial consumidor está à espera dos produtos brasileiros, e a Câmara já tem feito exportações para esse mercado. Pode passar. E aí, quando a gente vai para a Ásia, aí é uma excrescência, efetivamente falando. Nós estamos falando de 17, 18 bilhões de dólares no e-commerce brasileiro, nós estamos falando de 850 bilhões de dólares na América do Norte e na Europa, mas quando a gente vai para a Ásia, o e-commerce está anos-luz da nossa realidade. Eu estive conversando ontem com a Bárbara a esse respeito. Nós temos ainda muito a avançar em relação à Ásia, mas principalmente em relação à China. A Ásia comercializou sozinha, o ano passado, 2,5 trilhão de dólares no e-commerce, no comércio eletrônico asiático. Evidente, eles são muito fortes no cross-border, em enviar mercadorias para todo mundo, mas é 2,5 trilhão. E só a China, que é um dos nossos grandes parceiros nesse projeto, fez sozinho 1,4 trilhão de dólares. Para efeito de comparação, o PIB brasileiro é de 1,8 trilhão de dólares. E a China sozinha no comércio eletrônico fez 1,4 trilhão no ano passado. São números superlativos. E é o mercado que a gente vai colocar o empresariado alagoano também. A primeira fase é essa, é a fase que nós vamos trabalhar esse ano e até o início do ano que vem. E a gente está com muita energia para colocar nesse processo, porque a gente conseguiu fechar a cadeia e colocar o mercado alagoano no mercado mundial. Isso para a operação de vendas é o que nós estamos falando aqui. A gente quer fazer venda. Esse é o nosso propósito. Mas para o empresário, um ponto chama muita atenção, ou deveria chamar bem atenção.
Não só a venda, porque ela é condição sine qua non do processo. Nós só vamos fazer isso se tiver potencial de venda. Mas a valorização da marca, o valuation da marca, que é o seu principal ativo, quando você coloca a marca no exterior, o mercado brasileiro vai te enxergar de uma forma diferente. Porque não interessa se você vai vender $1 ou $1 milhão no exterior, mas interessa que a tua marca já está sendo vista por mais de 1,5 bilhão de consumidores. Você está nos principais centros de negócio do mundo. Essa é uma valorização que, ao meu entender, Kleber, pessoalmente dizendo, é o valor mais importante desse programa, que é a valorização da marca do empresário brasileiro. Essa, para mim, é o maior preço que a gente tem nesse programa. Mas a gente não está parando aqui. A gente veio preparando esse programa e trabalhando na construção desses elementos. E quando o programa ficou pronto, a gente já foi buscar outras alternativas. E nós falamos até agora do que a gente chama de B2C. É comércio direto feito ao consumidor final. Mas nós já estamos preparando para o primeiro semestre do ano que vem ainda, uma operação de B2B, que é o que normalmente vocês fazem, que é vender para outras empresas vendendo para empresa. Mas no mesmo formato de e-commerce do Brasil, mas de forma global e de forma tecnológica. Então nós vamos fazer a mercadoria de vocês chegar aos traders internacionais por meio do uso da tecnologia. Isso vai ser um segundo momento de conversa. O primeiro momento é fazer a marca de vocês se relacionarem diretamente com os consumidores internacionais e nacional nesta proporção. Vai passando. E aí, tecnicamente falando, operacionalmente falando, isso fica dentro do e-commerce do Brasil. Eu, Luiz André e toda a equipe trabalhando firme com isso, os nossos parceiros internacionais. Só que, como o nosso público é o pequeno e médio industrial, e a gente sabe que parte das empresas vão pegar o seu próprio capital, fazer um investimento por conta própria e vão seguir a vida. Parte desses potenciais clientes do Brasil vão precisar de apoio para fazer esses investimentos. E nós não estamos falando de investimentos de milhões de reais, mas sim é um investimento interessante. E a gente buscou alternativas de investimento, de fomento para esse projeto, e a gente acabou fechando uma parceria com o Banco do Nordeste. Importante que a gente estava discutindo linhas de crédito, taxas de juros, e aí nós recebemos ontem o retorno do Banco do Nordeste de que esse programa recebeu a outorga de poder participar de uma linha de crédito deles, chamada de Tecnologia e Inovação, que vão ser juros na casa aí de 4,5% ao ano, com financiamento de longo prazo. Então, como fomentadores iniciais e oficiais desse projeto, o Banco do Nordeste está com a gente e conseguiu trazer condições iniciais, que é o que a gente vai mostrar aqui agora. Vai passar. Quando a gente está falando de investimento de R$1 milhão, mas nós estamos falando de que é um programa que a gente quer atingir muita gente e que ele passa por iniciais mensalidades a partir de R$ 1.540 com o banco, evidentemente. É um valor que cabe no bolso de qualquer empresa para chegar a sua mercadoria no mundo. Mas a gente foi atrás de 360 graus de necessidades do consumidor. Tem gente que vai querer aproveitar, tem gente que não vai querer aproveitar, mas se precisar, está aqui. Está na mão, nossos parceiros, nós estamos trabalhando ainda com outros parceiros, o Dacoval está aqui para poder trabalhar com a gente nessa ideia também, mas essa é a realidade que a gente está falando. Então nós vamos atingir um mercado de 1,5 bilhão de pessoas, nós vamos atingir pelo menos 27 países, 28 países no mundo, vamos fazer o produto e a marca de vocês chegarem a esse cenário estruturado por um valor que vai caber na mensalidade de vocês com o banco na casa de R$ 1.600. Então, é para fazer com que a gente consiga colocar muitas marcas brasileiras no exterior. E aí a gente começa a transformar aquela roda de que o Brasil só é consumidor de produtos internacionais manufaturados, porque essa é a realidade que a gente tem hoje. Quando o Mário falou dos principais países ali, eu vou tocar nesse ponto de novo, quando a gente fala de Reino Unido, França, Alemanha, China, esses países são altamente industrializados e são os maiores exportadores do mundo. A gente deixou a nossa cadeia produtiva vindo se esvaindo, e o Luiz André depois pode passar para vocês, dados da final da década de 80 para hoje, a participação da indústria no PIB brasileiro foi de 35% para 9% em 30 anos, ou um pouco mais disso. Isso é muito sério.
E a gente tem medidas pequenas do ponto de vista macroeconômico, como é a nossa, mas nós estamos buscando alternativas para poder, de alguma forma, tentar começar a reverter essa roda e começar a exportar produtos manufaturados para o mercado exterior. E não só commodities, que também é importante, tem seu peso na balança comercial, mas a gente quer mostrar ao público internacional que nós temos produtos de altíssima qualidade. E nós não estamos trabalhando com qualquer linha, nós estamos falando com alimentos, que o alimento brasileiro é reverenciado no mundo inteiro. Nós estamos falando de produtos cosméticos do Brasil, que é reverenciado no mundo inteiro. E nós estamos falando de produtos de moda brasileira, de produtos de artigos esportivos brasileiros, que o Brasil também é muito bem referenciado no mundo. Então, esse é o programa do e-commerce do Brasil. É isso que a gente tinha para apresentar inicialmente para vocês, como ideia desse processo. Esse processo está pronto para a gente começar a buscar esses consumidores e trazer dinheiro novo para dentro do mercado brasileiro, para dentro da empresa de vocês. Essa é a ideia geral que eu tinha para apresentar para vocês. Esse é o fundamento do e-commerce do Brasil e de todos nós estarmos aqui. Eu quero de novo agradecer inclusive o Alan, que está aqui representando o FEComércio, que a gente já vem trabalhando alternativas de colocar experimentos e educação para grupos de empresários alagoanos, por meio desse evento que o Gilton falou, mas buscando novos espaços, para fazer com que o empresariado alagoano e nordestino entendam que há um horizonte diferente. O comércio eletrônico é para todo mundo e é principalmente para o pequeno e médio empresário. O grande é o cara que fomenta, é o cara que cria as condições para o mercado alavancar. Mas para o pequeno e médio é a maior importância o comércio eletrônico, porque é com ele que você chega em outros mercados estando aqui. Esse é o fundamento principal. Certo? Muito bem, obrigado, doutor. Muito obrigado. Pessoal, muitas pessoas agora vão fazer várias perguntas, a gente vai estar aqui à disposição. A gente criou esse mecanismo para mostrar o quanto é importante a mercadoria de vocês estar no mercado internacional. Viu? Falando isso a vários empresários, a vários afiliados da Câmara, tem produtos de empresários aqui que já estão na China. Sei que é uma demanda muito grande de empresas que, Luiz André, quero vender para a China, são 1,4 bilhão de pessoas querendo comer, e o meu produto é de alimento, eu sei que eles vão comprar. É uma grande vontade de vender para a China, mas não é fácil. Eles também têm uma grande dificuldade de internacionalizar alimentos, que para eles, infelizmente, é mais fácil comer macaco e morcego do que comer própolis, mel, produto derivado de coco, tapioca, cuscuz, enfim. Mas já temos aqui várias empresas que já chegaram já na China, estão em processo de desembaraço, vários documentos são necessitados todos os dias, mas acredito que esteja mais próximo dessa mercadoria chegar no comércio. E foi com a e-commerce do Brasil que a gente conseguiu tentar barrar essa dificuldade. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar a mercadoria da indústria brasileira na Europa e nos Estados Unidos, a própria empresa vai colocar. Já temos operadores logísticos credenciados à Câmara, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que a gente vai mostrar para vocês aqui agora um vídeo deles, onde todo o ecossistema já está montado. Prestadores de serviço de operadores logísticos, transportadores de operadores logísticos, que é muito importante. Todas as empresas contratadas e selecionadas para que todos esses plugs dos e-commerce da própria empresa brasileira que esteja na Europa e nos Estados Unidos já estão credenciados. Então, vai caber ao empresário querer saber se vai mandar a sua mercadoria para o mercado internacional. Luiz André, qual é o princípio básico do e-commerce? Mostrar para a indústria brasileira que ela pode vender para a Bélgica, para a Alemanha, para a Suíça. A gente está aqui, não está querendo dizer que você vai vender 100 mil dólares para a Bélgica, 500 mil dólares para a Inglaterra, 100 mil dólares para Portugal. Não. A venda do e-commerce é uma venda individualizada e quem vai conseguir ter exponencialidade em relação às suas vendas vai ser de acordo com o investimento que a empresa vai fazer. Da mesma forma que as empresas investem em sites,
em suas redes sociais, em campanhas, no e-commerce também tem do mesmo jeito. Mas vamos provar que é possível sim você mandar a tua mercadoria para o mercado externo. Por favor, coloca o vídeo dos dois operadores logísticos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny da Company Com aqui dos Estados Unidos. Somos uma empresa 100% americana, com sede aqui na Flórida e hoje atendemos mais de 26 países. E falar um pouco dessa parceria incrível que é esse projeto do e-commerce do Brasil, uma iniciativa da Câmara de Negócios Internacionais de Europa. A nossa parceria nesse ecossistema é ajudar empresas brasileiras a iniciarem suas operações aqui nos Estados Unidos. Contamos com um time de mais de 40 profissionais da área de logísticas preparados para ajudar no que for preciso. Vamos cuidar do armazenamento do seu produto e na distribuição, seja no seu negócio B2B ou no seu negócio B2C. Neste momento faz todo sentido ser uma empresa global. Primeiro, pela aceitação do produto brasileiro no mercado americano, pelo câmbio estar extremamente favorável e por vocês estarem inseridos no maior mercado consumidor do mundo, o que é uma vantagem competitiva muito maior, além de abrir portas para outros negócios internacionais. Esse projeto com certeza tem tudo para dar certo, vai ser um sucesso, a gente tem certeza, a gente já tem clientes brasileiros que estão vendendo muito aqui nos Estados Unidos. Façam parte desse projeto, contem com a Company Com no que for preciso e venha ser global. Um abraço, pessoal. Esse é o nosso primeiro parceiro norte-americano. Tem mais um europeu. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Sussu, estou aqui na Europa, mais precisamente em Portugal. Estou para falar da nossa parceria do projeto Ecomex no Brasil, iniciativa bastante importante da Câmara de Negócios Internacionais de Alagoas, para levar as empresas brasileiras para o mercado externo pelo e-commerce. Fazendo parte desse ecossistema, a atividade de operadores logísticos que irão armazenar sua mercadoria e também faremos a etapa do manuseio, embalagem e envio para o consumidor local em que ele escolher. Aqui é um pouco da nossa operação, só para vocês darem uma olhada. Estamos preparando toda uma estrutura no Brasil para efetuarmos as recolhas dos produtos nas suas empresas. Iremos, na sequência, realizar uma consolidação das mercadorias e elas serão enviadas para Portugal, sendo recebidas no nosso armazém no Porto. Fico muito contente de poder participar desse projeto. Fiquem muito tranquilos, porque tudo está correndo muito bem. Tá? Eu sei que isso é uma iniciativa muito importante e eu também sei que isso será um sucesso. Tá? Bem-vindo à Europa. Bem, gente, como eu falei para vocês, todo o ecossistema está contratado, esperando pela iniciativa das empresas. Eu sei que já tem algumas empresas que já sinalizaram o interesse, já marcaram algumas reuniões, estão na fase de contratações. A gente, não sei se o Cláudio já falou aí do nosso fomentador financeiro do Banco do Nordeste, está aqui presente, para poder tentar, de uma forma mais fácil, mais didática, com que esse programa seja, da própria empresa, seja performado, né? A gente teve o privilégio de ontem receber a notícia que esse programa ele foi credenciado no Banco do Nordeste para poder, na realidade, ele se encaixou no programa de tecnologia e inovação. Uma vez que a gente consegue enquadrar esse programa de tecnologia e inovação, a própria iniciativa da entidade financeira é de uma redução de taxa de juros. Então, a gente consegue fazer com que a empresa ela consiga ter todo esse ecossistema ligado no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, numa condição que a empresa não consiga fazer um desembolso muito maior no startup do processo, né? Então, eu deixo aqui a vocês o meu muito obrigado. A deputada Leila Pereira pediu para poder pedir desculpa, porque realmente a agenda dessa turma é bem puxada, mas vocês viram que a iniciativa deles em ajudar esse movimento é bastante grande. E a disposição da entidade minha do Cleber é de todo, é de 100%, para vocês, na hora que vocês precisarem ter a dúvida agora e depois, o momento é agora. A gente, para as pessoas que estão de fora, a gente fica aqui sediado na Deputados Alages, 851 na Galeria .L. Muitas pessoas que estão aqui já me conhecem, já do trabalho que a gente faz. Eu queria dar uns parabéns aqui ao Jati, que é da Biva, uma empresa bastante performada, foi a primeira empresa que conseguiu fazer venda de contêiner fechado para a Ásia. O Jati sabe como o chinês é exigente, né, Jati?
muito exigente, mas é muito exigente mesmo. Vários documentos foram refeitos várias vezes. Eu tenho aqui alguns amigos que são do despacho, vocês não têm noção que é mandar mercadoria para a Ásia, somente de origem alimentar. Então, mas graças a Deus a gente conseguiu embarcar as mercadorias num primeiro lote de várias empresas e agora no fechamento que foi concretizado aqui da Biva e outros que estão em negociação, como da cachaça na Alemanha, da cachaça Saudade Pura. Não tenho dúvida que o processo do e-commerce do Brasil vai ser uma quebra, vamos quebrar a banca, vamos dizer assim. Vamos colocar a possibilidade da indústria, principalmente de Alagoas, do artesanato, da confecção, do vestuário, todo ele, para poder ser vendido nesses grandes marketplaces. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado e a gente está à disposição de todos vocês.